Você sabe o que são os comitês de bacia hidrográfica? Os comitês de bacia hidrográfica são órgãos colegiados essenciais para a gestão participativa dos recursos hídricos no Brasil. Criados dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos pela Lei nº 9.433, no ano de 1997, eles reúnem representantes do governo, usuários de água e sociedade civil, garantindo que as decisões sobre o uso de água sejam democráticas e equilibradas. Seu papel principal é mediar conflitos, planejar a gestão da bacia e estabelecer regras para a conservação e distribuição de água. Além de deliberar sobre os planos de recursos hídricos, os CBHs ajudam na implementação da cobrança pelo uso da água e na definição de critérios para a concessão de outorgas. Esse modelo descentralizado fortalece a governança hídrica, garantindo que diferentes interesses sejam considerados. A participação ativa da sociedade é fundamental para que os comitês cumpram seu papel e contribuam para a preservação dos recursos hídricos para gerações futuras. A necessidade de um modelo eficiente de gestão da água surgiu globalmente a partir dos anos 1970, quando debates sobre o meio ambiente ganharam força. Eventos como a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, e a Conferência de Dublin, em 1992, influenciaram o reconhecimento da água como um recurso finito e essencial, demandando uma administração mais sustentável. No Brasil, a Constituição de 88 trouxe avanços ao estabelecer a necessidade de um gerenciamento mais integrado, o que levou à criação da Lei das Águas em 1997. A Lei das Águas consolidou o princípio de gestão descentralizada e participativa, garantindo que a bacia hidrográfica fosse a unidade de planejamento. Inspirado no modelo francês, esse sistema permitiu que os estados e municípios compartilhassem a responsabilidade sobre os recursos hídricos. A Agência Nacional de Águas, a ANA, criada em 2000, reforçou essa estrutura, tornando as CBHs uma peça-chave na governança da água no Brasil. O primeiro comitê de bacia no Brasil foi criado então no Rio Grande do Sul, ainda na década de 1980, como resposta à necessidade de maior controle sobre a poluição hídrica. Com a Constituição de 88, que estabeleceu a gestão descentralizada destes recursos, e a Lei nº 9.433, de 1997, já mencionada, os CBHs passaram a se expandir nacionalmente. Essa legislação determinou que a gestão da água deveria envolver múltiplos atores, incluindo poder público, usuários e a sociedade civil. A partir de então é que diversos estados criaram suas próprias legislações e os seus comitês, promovendo uma estrutura integrada para a administração dos recursos hídricos. Com a fundação da ANA, só nos anos 2000, a expansão dos comitês se intensificou, sobretudo naquelas bacias interestaduais. Esse crescimento fortaleceu a governança da água no Brasil, mas também evidenciou os desafios, como a necessidade de financiamento e capacitação dos membros dessas comissões de bacias hidrográficas. Os comitês de bacia hidrográfica têm como principal função aprovar e monitorar os planos de recursos hídricos da bacia sobre a qual ele está responsável, definindo as metas para o uso sustentável da água que está ali contida. Além disso, eles atuam na mediação de conflitos entre os setores que utilizam esses recursos, como a agricultura, a indústria e também o abastecimento urbano. Outro papel essencial desses comitês é a regulamentação da cobrança pelo uso da água. Esse mecanismo ele incentiva o consumo racional e gera recursos para projetos de recuperação ambiental. Além disso, para garantir uma gestão eficiente, eles devem contar com suporte técnico e uma estrutura organizacional bem definida. Eles operam por meio de plenárias, diretorias e câmaras técnicas que avaliam as demandas específicas daquela bacia. No entanto, muitos desses comitês enfrentam desafios com a falta de estruturas administrativas e as dificuldades financeiras, o que compromete a capacidade de implementar as decisões que são tomadas ali quando o colégio se reúne. Esses centros eles são compostos por representantes do poder público, por usuários da água e pela sociedade civil, garantindo que essas decisões a respeito da água daquela bacia sejam tomadas de forma democrática, sem pensar especificamente numa só parcela da população, da sociedade no caso. Nenhum setor pode ter mais de 50% das cadeiras, o que assegura um certo equilíbrio entre os interesses envolvidos. Os membros são eleitos periodicamente e a sua atuação influencia diretamente a eficácia dos comitês. No entanto, a baixa participação da sociedade ainda é um desafio. A estrutura dos comitês inclui plenárias para discussões gerais, diretorias responsáveis pela coordenação e ainda grupos técnicos especializados.
A escolha de representantes bem preparados e engajados é essencial para garantir que as decisões tomadas sejam eficazes. Apesar disso, a rotatividade, a falta de conhecimento técnico de alguns dos membros podem sim dificultar o trabalho dos comitês, tornando a capacitação um aspecto crucial para o sucesso desses organismos. A formação de um CBH começa com um diagnóstico de bacia hidrográfica, identificando os problemas e as demandas locais. O processo envolve a mobilização de interessados, a definição da estrutura do comitê e a elaboração de um regimento interno para o comitê. Após a oficialização, o comitê inicia suas atividades, podendo aprovar seu plano de recursos hídricos e estabelecer políticas de uso d'água naquela bacia. A criação de um comitê representa um avanço na governança hídrica, mas seu funcionamento depende do comprometimento dos membros e do apoio dos órgãos gestores. Sem participação ativa e sem recursos financeiros adequados, os comitês eles podem sim ter dificuldades para implementar as suas diretrizes. Por isso, na estruturação inicial, acontece um passo muito importante, porque é nela que se pode garantir o impacto na gestão dos recursos hídricos dentro de uma bacia. Além desses comitês que gerenciam as bacias inteiras, há também os comitês de subbacias, que lidam com questões mais locais. Esses comitês eles desempenham um papel importante na descentralização da gestão hídrica, garantindo que problemas específicos sejam tratados com mais proximidade e eficiência. No entanto, a integração entre os diferentes níveis de comitê é imprescindível para que evitemos conflitos e para evitar também a sobreposição de algumas decisões. A relação entre os comitês e as subbacias exige uma coordenação entre os gerentes locais, estaduais e federais também. Essa conexão fortalece a gestão da água e permite que as ações sejam mais bem distribuídas entre diferentes regiões. Contudo, os comitês menores, eles continuam enfrentando os desafios como a falta de recursos, a falta de apoio técnico, o que exige uma atuação mais integrada para garantir a sua efetividade. Por fim, apesar dos avanços, os comitês ainda enfrentam desafios como a falta de financiamento e a baixa participação da sociedade. Muitos comitês operam sem recursos suficientes, o que prejudica a implementação de seus planos de gestão. Além disso, a ausência de capacitação dos membros e a burocracia dificultam a tomada de decisões eficazes. Para que os comitês de bacias hidrográficas sejam mais eficientes, é necessário ampliar o financiamento, investir na capacitação dos representantes e incentivar a participação da sociedade. O fortalecimento dessas agências de bacia e o aprimoramento da cobrança pelo uso da água são caminhos que podem garantir, sim, a sustentabilidade desses comitês via a captação de recursos. A gestão hídrica no Brasil depende do sucesso desses órgãos para assegurar o uso racional da água para as futuras gerações. Agradeço a sua atenção. Tchau, tchau.